estão bem? Estão felizes? Vamos ficar de pé no nosso lugar. Aproveita e você cumprimenta alguém que você não veio. Alguém que você não veio. Vai lá de encontro a essa pessoa. Vai lá. Pergunta como essa pessoa está. Vamos lá, gente. Tem gente lá atrás, ó. Lá ninguém vai lá na pessoa. Cumprimenta a pessoa. Pergunta como é que está sendo a quarta-feira dela. Como é que está sendo essa semana? Vocês estão felizes mesmo? Estão bem? Amém. É muito importante a gente ter comunhão uns com os outros. E é por isso que nós somos uma igreja em células, né? Porque não dá para a gente ter comunhão numa quarta-feira, gente. No domingo você tem que fazer parte de uma célula. Quantos aqui fazem parte de uma célula? Levante sua mão. Aleluia. Você que não faz parte de uma célula, oportunidade para você, né, desenvolver unidade, né? Não adianta a gente simplesmente vir para um culto e a gente não ter comunhão, né? Ter comunhão no Espírito, saber o que provoca dor no irmão, o que provoca bênção na vida dele também. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, é a palavra do Senhor, né? Queria que você, se você puder fechar seus olhos por um instante. Talvez você não deu tempo de falar com Deus, não deu tempo de orar. Eu queria que você, de forma muito simples, você dissesse para Deus o motivo pela qual você veio para essa casa. Dissesse para Ele, para o seu Deus, para o seu Senhor, para o seu amado. Talvez você veio para cá com o coração um pouco desconectado. Saiba que o sangue de Jesus te conecta ao céu. O Pai te conectou através do Filho. Começa a dizer para Ele: Deus, eu preciso da Tua presença na minha vida. Eu preciso do Teu Espírito me guiando à presença do Pai. Você pode dizer isso para Ele? Ajuda-me, Espírito Santo. Ajuda-nos a encontrar esse lugar de contemplação, esse lugar de encontro, esse lugar onde a Sua presença é manifesta. Eu vou dar alguns segundos para você orar, para você falar com Deus. Começa a declarar, abrir sua boca, agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Vamos abrir esse culto com ações de graças, com louvor, com gratidão. Nós te honramos, Deus, nesse lugar, declaramos que Tu és bom, que as Suas misericórdias duram para sempre. Obrigado porque as Suas misericórdias foram manifestas nessa manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. Aleluia! Glória ao Teu nome, Senhor. Você pode levantar sua mão e agradecer a Deus, dizer glória ao Teu nome, Senhor. Obrigado, obrigado. Te dou graças porque Tu és bom. Te dou graças porque o Seu amor é infinito. Te dou graças porque a Sua presença neste lugar é real. Te dou graças porque o Teu Espírito habita em mim. Nós honramos o Senhor neste lugar e convidamos o Senhor para o Senhor tomar o melhor lugar dessa noite, o Senhor tomar o lugar de honra, o lugar de glória. O trono pertence a Ti. Nós queremos levantar as nossas mãos e declarar com o nosso coração: vem reinar neste lugar, vem tomar o melhor lugar dessa noite, que é o centro do nosso coração. Venha sentar sobre o trono de glória. Mais uma vez vem reinar sobre os nossos pensamentos, Senhor. Nós honramos o Senhor e nós aplaudimos a Sua presença neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome, o mais alto, Teu nome, o maior, Teu nome sobre
perdoado. Foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, e o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Se você puder levantar suas mãos e declarar: Teu nome mais alto, teu nome maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos, poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Ele reina sobre todos. Os tronos, domínios, governos, poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos Santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, ele é santo, santo pra sempre. e o teu povo canta, e o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Aleluia. É santo, Senhor. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos, domínios, governos, poderes, teu nome é sobre todos. O teu nome é o mais alto, teu nome. Declare isso. Em nome de Jesus, os tronos e domínios, os tronos, domínios, poderes, teu nome é sobre todos. Cante. E os anjos feche seus olhos e cante aí. Santo, exaltado és, santo, santo pra sempre.
esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, dos que os olhos podem ver. Queres ver coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. Ele é a essência da adoração. Quero ler com vocês Salmo 103, irmãos. Quem tiver sua Bíblia aí, puder abrir para a gente ler junto.
Essa parte de Salmo 103 diz que é um hino à bondade de Deus. Quem está com a Bíblia já conseguiu abrir? Diz assim, irmãos: ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Senhor, perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte, Ele me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quando o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem, pois Ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e ninguém mais vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente aos seus mandamentos. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Louvem ao Senhor, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que Ele diz, que obedecem os seus mandamentos. Louvem ao Senhor todos os anjos do céu. Louvem ao Senhor todas as suas criaturas, em todo lugar onde Ele mora. Que todo o meu ser te louve ao Senhor. Quando eu comecei a ler esse Salmo 103, e é óbvio que veio depois de Salmo 102, né, irmãos? Mas foi muito interessante, porque em Salmo 102 era oração de um homem aflito. E foi o Salmo 102 todo de murmúrio, de falando: Senhor, estou sendo desgastado, estou sendo destruído, eu estou morrendo. E eu vinha naquela velocidade de que o salmista falava, de toda aquela dificuldade que ele vivia. E de repente eu entrei em Salmo 103 e ele fala: o Senhor Deus, ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração naquela hora é que os nossos processos com o Senhor, eles são dessa forma. A gente pode estar vivendo um cenário difícil, e eu não estou falando que esse cenário vai acontecer rápido ou devagar. O que eu estou dizendo é que, de repente, a gente para de viver o Salmo 102 e começa a viver o Salmo 103. Parece que demora, ou às vezes não demora tanto, mas, de repente, sem que você perceba, você começa a viver Salmo 103. E o salmista começa a viver Salmo 103 dizendo: ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. E Salmo 102 dizia: ó Senhor, ouve a minha oração. Independente da circunstância que ele vivia, o coração dele, o pensamento do salmista estava voltado ao Senhor, e ele bendizia o nome do Senhor. Ao mesmo tempo que ele reclamava, ele rendia louvores ao Senhor, porque quando a gente está passando por uma circunstância difícil, o Senhor não está falando que a gente não pode sentir dor, mas Ele está falando: me glorifique em todo o tempo, porque eu sou aquele que caminha contigo. E quando a gente diz: ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, e aqui no decorrer falo que todas as criaturas do Senhor, os anjos, nós aqui na terra, estamos aqui para louvar o Senhor com tudo que nós temos. E essa música que a gente cantou agora fala: quando a música esmorece e o resto desaparece. Esses dias eu estava ouvindo uma canção lá em casa que falava:
E se não tivesse as canções prontas, como que a gente ia cantar ao Senhor? Como nós adoraríamos ao Senhor? Quando o Senhor fala para a gente adorá-lo com tudo que nós temos, não são com as canções prontas, não são com as canções que a gente já conhece. A adoração, ela é com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Então feche seus olhos, a gente vai continuar cantando essa canção. Esse é um tempo de adorarmos ao Senhor. Quando o pastor Bruno começou a ministrar aqui, eu fechei os meus olhos e falei: Senhor, o que eu vim fazer aqui? A gente veio adorar o nosso Deus. A gente já faz isso no nosso dia a dia, andando pela rua, mas esse é o tempo de nós nos reunirmos enquanto filhos do Senhor, voltarmos nosso coração ao Senhor, porque Ele é bom, porque Sua misericórdia dura para sempre. Comece a gerar gratidão no seu coração, feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor. Quantas coisas boas, o salmista falou: Senhor, quantas coisas boas o Senhor tem feito por nós. Eu estou no mistério com o Salmo e eu penso em Salmo 126, que fala: quem diria que o Senhor faria tudo isso aqui comigo? Quem diria que a gente ia chegar até aqui, irmãos? Isso só foi possível por causa da bondade do Senhor. Quando Ele fala da distância do céu e da terra e da distância do Oriente ao Ocidente, essa era a distância que nós tínhamos do nosso Senhor. O nosso pecado era tão terrível que a gente era afastado do Senhor nessa imensidão. Mas a cruz do Senhor rompeu com toda essa distância. E não tem nada de tão terrível que a gente tenha feito que possa nos separar do amor do nosso Deus. E esse é o principal motivo de nós estarmos aqui. Porque nós somos ligados ao nosso Pai. Nada pode nos separar do amor do nosso Deus. Valor, ninguém pode expressar o que eu sinto por ti. Simplesmente a te encher, ansiando oferecer algo de valor. Dá-te uma pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Você pode orar comigo agora? Quando eu falo que nada do que a gente faz pode separar-nos do amor do Senhor, Ele realmente não se separa da gente, mesmo com os nossos pecados, mas a gente se separa dele, a gente se sente distante do Senhor, quando tem algo no nosso coração, e o Espírito Santo vai testificando no nosso coração as coisas que a gente faz, as coisas que a gente fala, e a gente levanta uma barreira, para o nosso Deus. Ele continua ali do nosso lado, mas a gente não consegue falar com Ele, a gente não consegue senti-lo, porque a gente sabe que tem coisas que a gente precisa consertar.
feche os seus olhos. É só você e o Senhor agora. Começa a derramar seu coração dele, porque confessar os seus pecados diante do Senhor é adoração a Ele. Reconhecer que você erra, que você peca e que você precisa do perdão, que você precisa do sangue dele te purificando, te santificando, é o que vai derrubar as paredes, vai derrubar aquilo que está te separando do Senhor, porque Ele continua com os braços abertos aí do seu lado, só esperando por você. Comece a falar com o Senhor. Senhor, Tu és o nosso Rei, Pai. Um Rei de imensurável valor, Senhor. Deus, o que nós temos para Te oferecer, ó Pai, como cantamos agora, nós somos pobres, Senhor, diante de toda a Tua grandeza, Senhor, de todo o Teu poder, Senhor. Mas tudo que nós temos, ó Pai, o nosso coração, Senhor, a nossa vida, Deus, o lugar de honra, Pai, no nosso coração, na nossa vida, Senhor, nós queremos devolver ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos comprou por um alto preço. O Teu movimento, Senhor, a Tua entrega ali na cruz, Pai, não foi um gesto de amor, Senhor, foi o amor se entregando por nós, porque o Senhor é o amor, ó Deus. Senhor, nós amamos a presença do Senhor, ó Pai, e a nossa oração aqui, Deus, vem com o Teu sangue, Senhor, lavando, Senhor, o nosso coração, lavando as nossas mãos, ó Pai. Senhor, nós queremos estar, ó Pai, totalmente rendidos, ó Deus, na Tua presença. Espírito Santo, começa a passear em nosso meio, Espírito Santo. Nós queremos sentir a Tua presença enquanto adoramos ao Senhor. Vai falando com o Senhor. Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar. Em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer, só quero a Ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a Ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a Ti. Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar. Em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. O Senhor é maior do que as bênçãos. Não vim atrás de bênçãos,
Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Vamos confessar isso, lamento. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Nos perdoa, Pai. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Tu és tudo que eu preciso, nada além de ti. Só quero a ti nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Você feche seus olhos. Quero que você comece a falar com Deus essa verdade que você acabou de cantar. Às vezes a gente está cantando e a gente não está refletindo na grandiosidade das palavras que nós estamos proferindo a nossos lábios. Nosso coração precisa estar conectado com o que a gente está cantando. Nós estamos dizendo que nada mais satisfaz a nossa vida, porque uma vez que nós colocamos os nossos olhos naquele que está sentado no trono, uma vez que nós colocamos os nossos olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, tudo perde o seu valor. Os nossos diplomas, bens,
As nossas conquistas humanas são como trapo de imundície diante da glória, diante do manto de Jesus, diante da presença de Jesus. É hora de nós olharmos para Jesus. É hora de nós olharmos e declararmos: Senhor, nos ajuda. Troca a nossa lente espiritual, Senhor. Troca a nossa perspectiva. Nós queremos olhar com o Senhor com paixão. Queremos olhar para Ti como o Senhor deve ser olhado, como um rei, como um Senhor, como aquele que está assentado no trono, e que um dia o Senhor vai rasgar esses céus e virá com bilhões e bilhões de anjos e vai declarar: está consumado, acabou. E nós poderemos vê-lo face a face. A palavra de Deus diz, irmãos, que hoje nós vemos Ele pela fé, mas um dia nós contemplaremos Ele como somos contemplados. A Bíblia diz que um dia nós olharemos para Ele como nós somos vistos. Isso significa que você vai conseguir olhar para os olhos com chama de fogo. Isso significa que você vai poder tocar nas cãs, no cabelo branco de Jesus, brancos como a neve. Você vai poder tocar na orla do manto de Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue tocou e foi curada. Um dia você vai poder encostar na barba de Jesus e vai poder dizer: é nessa boca que saiu o poder para curar, o poder para liberar a ressurreição. Irmãos, nós precisamos contemplar Jesus, precisamos olhar para Jesus. É nele que está toda a sabedoria e o poder, é nele que se constitui a nossa existência, é nele, por ele, para ele que são todas as coisas. Nós precisamos ser uma igreja apaixonada por Jesus, nós precisamos ser uma igreja que entrega tudo por Jesus, nós precisamos ser irmãos que olham uns para os outros e conseguem ver a face de Cristo um no outro. Eu queria que você orasse ao Senhor agora, você, sabe, fizesse um concerto com Deus. Paulo diz: eu tenho por todas as coisas como perda, por conhecer a Cristo. Você sabe o que Paulo está dizendo? Nada mais me satisfaz, a não ser os teus olhos, a não ser a tua palavra, a não ser a tua presença. Espírito Santo, começa a trazer sobre as nossas vidas aqui o entendimento de que o Senhor é muito mais do que suficiente. Que os nossos olhos, Pai, possam ser purificados essa noite, que os nossos olhos possam ser colocados em Ti, colocados na Sua presença, porque é neste lugar que nós vamos contemplar a ressurreição, é neste lugar que nós vamos um dia olhar para um trono branco e alto e sublime, e que nós nessa noite possamos declarar como Isaías declarou: ai de mim, que tenho lábios impuros e habito no meio de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que os anjos olham? O que eles veem quando eles declaram isso? O que os anjos contemplam quando eles declaram: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos? O que você está vendo nessa noite, irmão? O que você está aí em casa contemplando, que faz você levantar as suas mãos, que faz você se ajoelhar diante da presença e declarar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ó Senhor Jesus, troca a nossa lente, troca a nossa perspectiva, muda o nosso interior, faz a gente olhar para Cristo como Ele deve ser olhado, como um Rei de glória, como um Rei de poder, um Rei que encheu as nossas vidas de bênção, um Rei que nos salvou, um Rei que nos marcou para a eternidade, um Rei que está aqui neste lugar. Nada mais satisfaz, Senhor, nada mais os tesouros desse mundo. Ah, Deus, nós queremos olhar para Ti, nós queremos enxergar o Senhor, nós queremos olhar para o Senhor com os Teus olhos e sermos consumidos pelo Teu olhar. Nós queremos olhar para Ti e sermos restaurados, Senhor. Uma vez os meus olhos em Ti, nada mais. Pode cantar isso, igreja.
Senhor. Vamos ter um período agora de ofertarmos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Você que veio preparado para isso, vem à frente. A gente vai estar cantando mais um cântico. Se você sentir vontade de ofertar, a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria, não é com pesar. Você que está em casa, vai ter um QR Code na tela para você fazer isso. Então oferte com o coração, oferte com a sua vida. Muito mais do que valores, é o valor que tem dentro de você, a sua vida, o seu coração. Nós vamos estar cantando o instrumento, tocando o instrumental, enquanto você vai estar dedicando em adoração, em louvor e alegria ao Senhor. Essa noite, privilégio de estar aqui orando pela minha amiga. Amém. Senhor, agradecemos por esse tempo aqui, Pai, adorando ao Senhor, celebrando Deus. Senhor, o nosso coração está prontinho, Senhor. Prontinho, Senhor, com a terra fresca, Senhor. Nosso coração está sensível à Tua palavra, porque nós já podemos sentir o Teu Espírito aqui, Pai, a Tua presença nesse lugar, ó Deus. Obrigada pelos nossos irmãos, ó Deus, que ofertaram, pelos dízimos, pelas ofertas, ó Pai. Que o Senhor contemple a fidelidade do coração dos Teus filhos em obedecer a Tua ordenança, o Teu mandamento, visitando o lar, o trabalho, a casa, a família dos Teus filhos com prosperidade, com saúde, com bênçãos, ó Pai. E queremos pedir pela vida da Geórgia, Senhor. Está aqui a Tua filha, Senhor, totalmente dependente do Senhor, com o coração esperando receber do Senhor, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja derramar sobre nossas vidas nessa noite. Ah, Espírito Santo, o Senhor tem o sim e o amém da Tua filha, Pai. Então o Senhor tem liberdade, Senhor, para usar a Tua filha da forma como Tu queres. Então derrama sobre ela, Senhor, para transbordar sobre nós a unção fresca da eternidade, Pai. E a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Pastor Bruno, de volta. Saudade. Amém. Estamos aqui nessa noite para trazer... Oi? Estamos aqui nessa noite, então, com a missão, né, de trazer uma palavra do Senhor para a igreja. E confesso assim que Deus falou comigo essa palavra no sábado à noite. E foi alimentando essa palavra, foi alimentando. Aí hoje de manhã, quando eu acordei, minha cabeça estava assim, a 1000 por hora, falando assim, tem nada a ver o que você vai falar, né? Que, enfim, é aquela coisa de quem é tenso, que não é acostumado àquela guerra. Que coisa, como é que você vai falar um trem desse? Mas, enfim, aí durante o dia, o Senhor foi acalmando o meu coração. E eu tenho plena convicção de que são palavras simples que a gente vai estar comunicando aqui nessa noite, mas é aquilo que veio, né, desde o sábado à noite, quando eu recebi o convite do pastor, desde o sábado à noite, então, veio do Senhor essa palavra. Vamos lá. No domingo passado, nós ouvimos sobre 2 escolhas. Quem estava aqui domingo passado? Levanta a mão aí. Então, vamos lá. Vocês vão estar afiadinhos, então, hein? Segundo a mensagem do pastor Edson de domingo passado, nós, durante a nossa vida, nós podemos fazer 2 escolhas. Escolher entre o orgulho ou a humildade, né? Muito bem. Então, o orgulho é aquilo que nos afasta de Deus. Afinal de contas, o orgulho é característica de quem, gente?
Satanás, né? Satanás, ele é o próprio orgulho, né? Foi exatamente o orgulho que fez com que Satanás caísse do céu. E a humildade é característica de quem, gente? De Jesus, né? Ele é o humilde, é o manso, é o servo de todos. Aleluia. E aí, nessa noite, nós vamos falar também sobre 2 escolhas. Apenas relembrei a mensagem de domingo, mas não tem a ver com a mensagem que nós vamos falar aqui hoje, não. Apenas o fato de que nós também falaremos hoje sobre 2 escolhas. Sobre a superficialidade ou a profundidade. Ok? Então, pode já passar o segundo slide. E aí fala assim, olha... Ao convidarmos Jesus para reinar em nossas vidas, nós podemos optar pela superficialidade ou pela profundidade no nosso relacionamento com Ele. Gente, a primeira questão quando nós fazemos essa escolha, é porque nós já escolhemos por Jesus, ok? Então, Jesus já reina em nossas vidas, nós já chamamos Jesus para fazer parte da nossa vida. Se você ainda não fez esse chamado, esse é o momento de você falar, Jesus, vem habitar em mim, eu recebo o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Então, se você já fez essa escolha, aí você tem uma segunda escolha a fazer, uma segunda opção, em ficar nesse relacionamento com Jesus, na superficialidade, no raso, ou mergulhar fundo nesse relacionamento e cair na profundidade no Senhor. Vamos lá. Com relação à superficialidade, pode passar aí o próximo slide. Ao elegermos a superficialidade da fé, nós escolhemos algumas coisas. Olha, nós escolhemos ficar satisfeito com o básico, com o mínimo. Então, assim, olha, eu posso aceitar Jesus na minha vida, eu posso convidar Jesus para ser rei da minha vida, Senhor da minha vida, e ainda assim ficar apenas no básico. Ainda assim ficar naquelas, como Paulo chama, daqui a pouco nós vamos até ler o versículo que fala, né? Nos princípios elementares da fé, que são o quê? Olha, Jesus é Deus, Ele veio na terra, habitou entre nós, Ele morreu em nosso lugar, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Enfim, são conhecimentos que são importantíssimos. As pessoas que não têm esse conhecimento, elas estão indo para o inferno. Louvado seja o Senhor que nós temos esse conhecimento. Mas esses são os conhecimentos elementares, são os conhecimentos básicos. E muita gente passa anos e anos, se converte e passa a vida toda se contentando em ter conhecimentos rasos, em ter um relacionamento raso com Jesus, em falar com Ele de uma forma furtiva, ou às vezes até fala todos os dias, mas de uma forma distante. Enfim, né? Nós podemos ter essa escolha, uma escolha que cada um de nós podemos fazer. Então, ficar satisfeito com o básico, com o mínimo, conhecer tão somente os princípios elementares da fé cristã, que foi o que eu acabei de falar, e nos contentarmos com a elementaridade, ou seja, ficar ali no raso, né? Ficar ali no basicão. E aí, diante disso daí, nós vamos simplesmente não conhecer o coração de Deus, né? Nós vamos ficar, assim, de fato, naquele distanciamento entre nós e Jesus, vai ficar aquele distanciamento. Não vamos conhecer seus pensamentos, seus sentimentos, vamos ficar dentro daquilo que se revela de uma forma muito natural, sem uma busca. E o mais interessante é que na nossa vida cotidiana, nós não nos contentamos com o básico, não é? Fala sério. Quando a gente é criança, a gente, se tem irmão em casa, se o irmão ganha algo mais legal, mais gostoso que o outro, o que ganhou o básico fica satisfeito? Tem alguém lá comendo só arroz e feijão, o outro está comendo aquela pizza, aquele hambúrguer, o que está comendo arroz com feijão fala, não, eu quero isso daí. A gente, na nossa vida secular, nós não nos contentamos com o básico. Quando nós ficamos um pouquinho mais velhos, aí a gente começa a ir para a escola e começa a querer tirar notas. Tem alguns, né, gente, infelizmente, que se contentam aí com o básico, mas
O saudável, né, é a gente buscar sempre estar melhorando, sempre tirando notas melhores, sempre evoluindo. Quando nós passamos a trabalhar, nós começamos, né, como aprendiz aí, que certamente alguém que já começou a trabalhar como menor aprendiz, aí ganha ali aquele mês salário, né, e está ali. Enquanto ele é aprendiz, ele está nessa situação. Mas aí depois o tempo vai passando e a pessoa quer evoluir, quer ir melhorando na profissão, quer ir fazendo novos cursos, quer ir melhorando na vida financeira, e assim é, né? E assim é. E por que na nossa vida cristã nós não vamos escolher essa mesma evolução que nós escolhemos na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana? Nós, certamente, né, imagino que você conhece alguém que parou também na vida secular, né, que ficou ali no básico na vida secular. Mas é muito triste uma pessoa que se contenta com o básico em tudo, né? E aí, na vida cristã, do mesmo jeito, né? Nós podemos ficar com o básico, mas o Senhor, Ele quer mais da gente. A outra escolha, já adianto para você, já dou o spoiler, é melhor, tá? Bem, enfim, na superficialidade, Jesus se torna apenas um colega. Vamos aí fazer aquela distinção entre colega e amigo, né? O colega é aquela pessoa, né? Às vezes você conhece ele do trabalho, aí você conhece o básico dele, né? Você conhece se ele é casado, se ele não é, se ele tem filho, se ele não tem, mas você não conhece a intimidade da vida dele, quais são as demandas dele, quais são os problemas dele dentro de casa, né? Às vezes tem colegas de trabalho que são mais chegadinhos, né? Que a gente consegue evoluir para uma amizade. Mas quando nós estamos na superficialidade, nós lidamos com Jesus como sendo apenas um colega. Alguém que nós conhecemos o básico, sabemos, né, como uma pessoa comum. Sabemos o nome, sabemos se é casado, se tem filhos e tal. E assim, às vezes, nós conhecemos Jesus, algumas coisas elementares, mas ficamos ali no raso, né? Nós não desenvolvemos um relacionamento de perto, um relacionamento juntinho, e conhecemos apenas o básico. Ficando assim no raso, sem um esforço, deixamos de conhecer mais de Deus. Deixamos de ter intimidade com o Senhor. Deixamos de viver o novo. Gente, domingo retrasado, Larissa ministrou aqui uma mensagem falando tão profundo, né? Meu Deus! De vez em quando a gente vai lá e volta a mensagem, ouve de novo, né? Que fala assim que nós devemos trabalhar para sermos odres novos, porque Deus tem unção nova para vir sobre nós, tem vinho novo para vir sobre nós. E aí, quem está querendo passar para o outro lado, quem quer sair aqui da superficialidade, fica doido para vir um vinho novo. Mas tem alguns que não querem, né? Não vão experimentar esse novo de Deus, porque escolheu ficar com Jesus como apenas o seu colega. A pessoa que fica na superficialidade, ela não vai conhecer as coisas maiores que Jesus tem para nos oferecer. Ela não vai receber as revelações do Senhor. E o pior, gente, quando nós vivemos um cristianismo distantes de Jesus, ou estando perto, mas não tão perto, dificilmente nós seremos transformados por Jesus. Vocês já ouviram falar? Não tem aquela pessoa, aquele conhecido seu, que você sabe que ele vai na igreja há muito tempo, mas fala, nossa, ser crente igual fulano, quero não. Por quê? Porque é uma pessoa que conhece Jesus na base da colegagem, na base da distância, e não permite Jesus vir transformando o coração, fazendo a diferença na vida dela. Gente, quando a gente vive na superficialidade da nossa fé, é a mesma coisa da gente se contentar feche os olhos aí, imagine uma casinha pequenininha, assim, uma casinha pequena, uma casa de campo, uma casinha bem pequenininha, assim, mais gostosinha, caprichosa, né, e tal, mas uma casa pequena. Imagina você nessa casa, mas fora dessa casa é uma casa de campo, né? Então é uma casa que tem assim um jardim lindo, com inúmeras flores, e não apenas um jardim lindo, mas assim um pomar maravilhoso, com árvores lindas, com frutas de tudo quanto é espécie e tal. Enfim, e aí a pessoa ela fica ali dentro da casa, não sai nunca. Ela fica ali. Às vezes, o máximo que ela faz é olhar pela janela, mas ela nunca sai para esse pomar, para esse jardim. Isso é ficar na superficialidade, é você saber que existe algo mais, mas você se contentar em ficar à distância. Outra coisa que eu fiquei pensando, a mesma coisa de a gente ir para Fernando de Noronha, imagina.
Vamos sonhar, gente, já que é para sonhar, vamos todo mundo para Fernando de Noronha, e a gente chega lá, aquele marão lindo, né, aquela coisa de louco, e aí a gente ficar tomando banho na piscina do hotel, já pensou? Que coisa! Você ter tanto para desfrutar, ter um mar lindo, ter peixes, ter tudo, né? Corais, coisa mais linda, mas você ficar ali na piscina do hotel e se contentar com aquilo e ficar feliz. Tem gente que fica feliz na piscina do hotel. Mas aqueles que se arriscam, aqueles que vão lá para a praia, que vão conhecer os corais, que vão conhecer os peixinhos, eles têm uma experiência muito mais profunda de Fernando de Noronha. Ok, pessoal? O autor de Hebreus já nos alertou, pode passar o próximo slide, que fala assim: de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Novamente, né? São esses princípios, como nós falamos, eles são relevantes, mas eles não nos levam além. Nós precisamos dele. Para ser cristãos, nós precisamos dele. Mas nós podemos ir muito além, muito além. E aí, gente, o autor de Hebreus fala que estão precisando de leite e não de alimento sólido. Gente, pensa bem. Pensa aí aquela feijoada. Pensa aí aquela picanha. Pastor Edson gosta de falar da picanha, né? Pastor Bruno também é adepto, né? Isso aí. Pensa aí aquela picanha, né? Ou aquela comida deliciosa que você gosta, né? Às vezes você não é muito de carne, você é mais de massa, mas imagina aquela pessoa que fica só no leitinho, né? Aquela pessoa que abre mão de tudo, porque não, eu estou satisfeita com leite. Eu gosto do leite com guri, né? Como o pastor Edson falou aqui aquele dia. Tem gente que prefere o leitinho com guri sempre e nunca evolui em algo mais. Mas eu quero dizer para vocês que tem muito mais de Deus. Sabe, esse ponto dos conhecimentos elementares, dos conhecimentos básicos de Deus, é só o começo. Ainda há muito de Deus a ser revelado a nós. E o desafio nessa noite é nós não nos conformarmos em ficarmos na superficialidade, e sim querermos avançar para profundidade no Senhor. O problema da superficialidade, pode colocar aí o próximo slide, é que ela pode nos levar à mornidão. Mornidão, gente. É a pessoa que não está nem fria, né? Por quê? Porque ela tem os conhecimentos básicos, ela sabe quem é Jesus, ela sabe que Jesus veio aqui e morreu em nosso lugar, ela sabe que Jesus ressuscitou, ela sabe algumas coisas de Jesus, ela tem conhecimento, ela vem na igreja, ela ouve a mensagem do pastor, então ela não está fria, mas também ela não está ardendo, ela não está queimando com o fogo do Senhor, a brasa está ali, mas a chama não está acesa o tempo todo, ela não tem colocado lenha no altar, ela não tem colocado ali diariamente a lenha para que esse fogo jamais se apague. Então, ela fica ali morna, fica ali morninha. E isso né, como eu estou falando, é legal, né, você tomar um banhozinho morno, em algumas coisas é legal, mas a Bíblia fala que quando Jesus está falando lá numa das igrejas de Apocalipse, ele diz o quê? Que aqueles crentes que não são frios e nem quentes, que são mornos, qual é a vontade que Jesus tem com relação a eles? Vomitá-los, né? Jesus, quando ele olha, pensa, já tentou beber, né? Tomar um banho de uma água morninha é boa, mas já tentou beber uma água morninha? Toma-lhe goladas, glup, 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 a vontade é de vomitar, né? Então, Jesus, quando ele olha para a gente, nessa superficialidade, ele fala: ai, meu filho, eu estou te tolerando, mas a vontade é vomitar. Mas ainda há um outro perigo, né, de a superficialidade nos levar a um evangelho egocêntrico, centrado em nós mesmos, como se Jesus fosse o nosso Deus particular, ou um gênio da lâmpada, que existe unicamente para satisfazer nossos desejos, resolver nossas questões e problemas. Gente,
Infelizmente, esse evangelho egocêntrico, ele tem sido muito difundido na atualidade, né? Tem igrejas que têm levantado bandeiras nesse sentido, né? Aqui nós ordenamos e a coisa acontece, né? Quem somos nós para ordenar alguma coisa a Jesus, né? Para mandar alguma coisa no Senhor? E às vezes nós vivemos nesse lugar, irmãos. Às vezes a superficialidade nos leva para esse lugar. Ah, mas eu estou passando por isso, eu estou vivendo isso, eu estou... E cada vez que você vai aos pés de Jesus, você vai, Jesus, eu preciso disso, aí vai com aquela, igual fosse uma lista de compras, né? Jesus, eu estou precisando disso, arroz, feijão, macarrão. Não, né? Então, enfim, esse é o evangelho egocêntrico, é o evangelho voltado para nós mesmos, e a superficialidade nos faz agir assim. E, infelizmente, como eu falei, muitas pessoas... Isso é confortável para a gente, fala sério, né? Ah, eu vou orar porque Jesus vai resolver isso. Eu vou orar porque Ele vai fazer aquilo. Ele vai, e bota todo mundo para orar, resolvendo um problema. Gente, Jesus, Ele se importa, assim, com os nossos problemas. Mas... existe muito mais a não ser as nossas vidas. Existe um plano de salvação mundial. Existe um plano de redenção da humanidade. Nós somos parte disso daí. Jesus se preocupa, assim, a Bíblia fala que Ele se preocupa até com o fio de cabelo que cai das nossas cabeças. Mas Ele não existe só para cuidar do fio de cabelo que cai da nossa cabeça. Ele não existe só para cuidar das nossas questões, dos nossos problemas. Então, é aqui, quando a gente avança um pouquinho, quando a gente sai desse evangelho egocêntrico, a gente consegue entender aquela música. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Né? Quantas pessoas que passem por uma situação de problema, de dificuldade, e não resistem ao evangelho, saem fora, saem correndo, desistem de tudo. Por quê? Porque aprenderam que Jesus era o seu gênio da lâmpada, né? Que quando ele precisava de alguma coisa, ele ia lá, fazia uma oração, e aí o gênio aparecia, e ele perdia, e Jesus fazia. Né? Jesus, Ele faz, Ele responde às nossas orações. Mas, muitas vezes, Ele responde com um não. Muitas vezes, Ele responde com agora não. Muitas vezes, Ele não faz aquilo que é a nossa vontade. Então, o evangelho egocêntrico, ele é muito característico da superficialidade. E o pior é que o exemplo de Jesus, o pior não, né? Pior comparado para quem pensa assim. Mas o exemplo de Jesus aqui na terra, o evangelho pregado por Cristo aqui na terra, ele é totalmente contrário do egocêntrico. Porque Jesus, ele pregava o quê? Amar a quem em primeiro lugar? A Deus. A Deus em primeiro lugar. Depois amar a quem? O próximo como a nós mesmos. Então, o evangelho de Jesus, em momento nenhum, fala da gente. Né? Fala só da gente para dizer que você vai amar o outro como você ama você. Mas, em primeiro lugar, Deus, o outro, é se doar, é considerar o outro superior a você, é carregar a sua cruz e seguir Jesus. O evangelho de Jesus é isso. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o evangelho de Jesus, ele não é um evangelho egocêntrico. Ele é um outro tipo de evangelho. É um evangelho cristocêntrico, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas, enfim, o fato é que a superficialidade não é boa. E a parte final aqui desse slide fala assim: outro perigo é o abandono da fé. Às vezes, a superficialidade, ela nos leva numa situação em que até mesmo o básico nós perdemos. E aí nós abandonamos a fé. Nós não, em nome de Jesus. Né? Há pessoas que abandonam a fé. Então, pessoal, a superficialidade não é uma boa escolha. Se você está aqui e você se vê nesse lugar de conhecer Jesus tão de longe, de fazer orações só voltadas para você mesmo, de se preocupar só com a sua vida e com a sua família, como se Jesus fosse o seu Deusinho particular. Enfim, se você se vê nessa condição, o meu convite para você nessa noite é evoluir, é fazer uma outra escolha. É a escolha da profundidade. Foi esse versículo que eu vou ler daqui a pouquinho que me fez pensar nesse tema de hoje. Eu estava relendo lá o livro de Jó,
relendo, na verdade, folheando assim, e me saltou aos olhos um versículo em que Jó, ele estava assim, avaliando toda a grandiosidade da criação de Deus, refletindo sobre como que Deus criou todas as coisas, como que tudo é perfeito nesse mundo. E aí de repente, ele vai analisando tudo isso, ele solta uma expressão, vamos lá, coloca aí, o primeiro versículo fala assim, olha... E isso tudo, ou seja, tudo que ele avaliou que Deus criou, os grandes astros, a terra e tudo mais, as árvores, tudo mais, o ser humano tão perfeito, ele diz, e tudo isso é apenas a borda das suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele, mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Esse versículo, eu me lembro que, alguns meses atrás, quando eu estava lendo a minha Bíblia em sequência, esse versículo me chamou a atenção, e eu anotei lá no meu caderninho, e falei, Deus, eu quero sair da elementaridade, eu quero sair do básico, eu quero ir além, eu quero conseguir conhecer a potência do seu poder, eu quero estar além, eu quero conseguir, não ser aquele que Deus tem medo, né? Eu não posso dar além do leitinho, porque não vai suportar, não, eu quero suportar, eu quero ser o odre novo, como a Larissa pregou, ao ponto de suportar a pressão do vinho novo, dos conhecimentos novos, da grandiosidade do Senhor. E aí outros versículos logo também me vieram à mente, que é, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Uau, gente, olha só, isso está em Salmo, né, 25. Marcela deve ter passado recentemente, né, Marcela? Está lendo o livro de Salmos. E aí, gente, olha só, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança, a sua amizade, o seu relacionamento. Deus, Ele quer nos levar, Ele quer nos fazer sair desse conhecimento básico, do basicão, e quer nos levar a outros lugares, a outros conhecimentos nele. E ainda um outro versículo, em Jeremias, que também é bem conhecido, que fala, clame a mim e eu te responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. E aí o versículo de Jeremias fala o quê? Qual é o segredo? Como é que nós vamos conseguir isso? Clame a mim, né? Clame, busque a mim, busque, que eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas. E aí, gente, foi com base nesses versículos que eu pensei nessa questão de nós escolhermos a profundidade. E eu penso que Deus, nessa noite, está nos chamando para esse lugar de profundidade. Georgia, mas eu já sou crente há tanto tempo. Irmãos, eu sou crente há muito tempo. E eu tenho conhecido coisas do Senhor nesse ano que eu nunca conheci na minha vida. Eu sou crente há 33 anos. Vou falar a minha idade, eu sou corajosa. Eu me converti com 14 anos, eu tenho 48 anos. Eu vou fazer, em setembro, 34 anos de vida cristã. E eu tenho conhecido coisas do Senhor que eu nunca tinha conhecido nesses 34 anos. E é assim que Deus faz. Não há tarde, irmão. Você que tem mais do que 34 anos, não é tarde. Deus está te chamando para esse conhecimento de coisas novas e profundas, de coisas ocultas que nós ainda não conhecíamos. Ele está nos chamando para esse lugar. Amém. E aí, algumas coisas vieram assim, né? Só os próximos nós revelamos os nossos segredos. Você não pega qualquer pessoa aí, né? Se Jesus é seu colega, ele não vai revelar coisas profundas a você, ele vai revelar o básico, né? Você com seus colegas de escola, colegas de trabalho, com seus colegas da vizinhança, ali você revela o básico. Agora, os seus amigos, você rasga o seu coração, você pede oração. Você fala, o negócio está dando errado aqui, eu preciso de ajuda, e você se abre, e você se revela para essa pessoa. Assim é Jesus conosco. Como que nós vamos querer conhecer algo mais de Deus, revelações mais profundas de Deus, se nós queremos ficar com Ele apenas na superficialidade, apenas na oração por mim, porque para mim, por mim, para mim, são todas as coisas. Não, gente, não é isso. Jesus, Ele quer nos levar para outros lugares. E aí, nós queremos milagres, nós queremos dons, nós queremos ver a glória de Deus. É isso que você quer? É isso que você almeja? É isso que você anseia?
Então, você quer viver o sobrenatural de Deus? Você quer, como a gente lê as histórias dos profetas? Meu Deus, aqueles homens, o machado boiava, e o óleo jorrava, e tanta coisa acontecia, a boca do leão ficava trancada, e tanta coisa acontecia. E qual é a diferença desse povo? É que muitas vezes nós nos contentamos em ser colegas de Deus. Ele está nos chamando para uma amizade profunda. Ele está nos chamando para profundidade nele. Esses versículos que nós acabamos de ler, pode deixar aí no slide, eles nos encorajam a buscar mais de Deus, a nos aprofundarmos na fé. E aí, gente, como é que é isso? Georgia, que segredo é esse? Como que é que a gente chega nisso aí? Sabe como é que é? É dedicando tempo ao Senhor. É dedicando tempo. Não tem outro segredo. Se nós não dedicarmos tempo... o seu colega, se você não dedicar tempo a ele, ele vai continuar sendo seu colega para sempre, não é? Agora, se você dedicar tempo a uma amizade, conversar mais, orar, buscar, marcar encontros, ser intencional com essa amizade, ele vai deixar de ser um colega e vai se transformar num amigo. Assim é o Senhor. Qual é o segredo de nós alcançarmos a profundidade nele? É meditarmos, é ler e meditar. Irmãos, eu sempre li a Bíblia. Nunca me afastei do Senhor. Sempre li a Bíblia. Só que eu sou muito racional, eu sou uma pessoa extremamente racional. Sou advogada, né, gente? Então, eu sempre li a Bíblia e aí eu entendia plenamente os termos ali, o contexto e tal. E aí, esse ano, eu falei, Deus, eu quero mais do que esse preto no branco, eu quero novas revelações, eu quero ler esse texto e quero que o Senhor fale assim ao meu coração, abre ali o seu coração para mim, que eu consiga entender o que esse texto está falando no meu contexto atual, na minha situação atual. E aí, gente, é isso. Esse ano eu comecei a ler, eu leio bem devagar, tá? Eu não consigo acompanhar aqui a igreja, que lê 4, 5, 6 capítulos por dia, não. É um capítulozinho, e eu vou me deliciando com aquilo, e Deus tem me revelado tantas coisas tão profundas, em um versículo, às vezes, que chama os olhos. E é isso, a meditação na palavra é isso, é você não apenas ler, mas você buscar o entendimento. Deus, o que isso tem para mim hoje? Isso aqui foi escrito tantos mil anos atrás, mas hoje, isso na minha realidade, no meu contexto, isso quer dizer o quê? Me mostre algo mais, além dessas palavras que estão aqui, o que o Senhor quer me dizer? E às vezes, você fica ali naquele mesmo texto dias, né? Às vezes fica meses ali naquele mesmo texto, refletindo aquela situação, e é isso, é assim. Através da oração, através do jejum, através da adoração. Às vezes, nós temos sempre, como nós vivemos no mundo fast food, a gente quer fazer tudo correndo. E, às vezes, a gente quer cumprir, né, a nossa meta de orar todo dia. Aí a gente chega ali e fala, pega a listinha de compra, né, Senhor, e é isso que eu preciso, e tal, e aí acaba e acha, não, agora eu já cumpri minha meta do dia da oração, a oração está feita. Mas, assim, e a adoração, às vezes, fica de fora do nosso contexto, e nós precisamos adorar. Porque quando a gente adora o Senhor, há um princípio, né, que se encontra num dos profetas, que eu não me lembro, que você se torna parecido com aquilo que você adora. Então, quando nós adoramos o Senhor, quando nós tiramos tempo para adorar o Senhor, dou uma dica aí, inicie a sua oração com adoração, para você não correr o risco de ficar sem. Inicie a sua oração com adoração. Senhor, como eu te adoro, Senhor. E aí começa a buscar nele, começa a buscar. Tem um livro que eu li, que fala justamente sobre a adoração, e ele fala, vai lá, busca as características de Jesus, lê no texto bíblico que ele é manso, ele é humilde, vai lá em Apocalipse, fala que Jesus tem os olhos de fogo, tem os pés de latão, enfim, vai vendo o que Jesus é para você, e vai lançando isso sobre ele. Deus, o Senhor é maravilhoso, Jesus, o Senhor largou o seu lugar no céu, veio morar aqui na terra, e sofreu em meu lugar, e vai se abrindo, vai falando, vai adorando o Senhor, vai agradecendo. Nós somos tão bons em reclamar e tão difíceis em agradecer, em reconhecer as coisas boas que nós temos. Então, isso faz bem. Deus, do mesmo jeito que quando você faz uma comida gostosa, eu não, tá, gente? Que eu tenho um segredo.
que eu vou contar para vocês, eu não cozinho. Adriano fala assim, meu bem, meu sonho era poder falar isso para você, que a comida está boa, mas Marcela também já tentou algumas vezes, mas não, não rola, não. Mas, enfim, quem cozinha, né, e faz uma comidinha gostosa, não é tão bom ouvir? Ai, está gostoso, está bom, né? Ou se você se arruma toda para o seu marido, e ele fala, nossa, bonita, ficou linda. Ou o marido faz alguma coisa legal, né? Não é tão bom a gente receber um reconhecimento? Jesus também. Então, é nisso, é com essas coisas que nós vamos dedicando o nosso tempo e nós vamos nos aprofundando no Senhor. Então, adoração, gratidão, oração, leitura da palavra, meditação na palavra, jejum, né? Nós vamos ter alguns estudos aí sobre jejum durante esse mês. Enfim, estreitar os nossos relacionamentos com Deus. Tornar de Jesus não mais apenas um colega, mas um amigo íntimo. Jesus fala que vocês já não são mais meus servos, vocês são meus amigos. Ou, até mais do que isso, né? Nós somos a família de Jesus, porque ele passou a ser o nosso irmão mais velho, nós somos seus irmãos aqui, porque fomos adotados por Deus. Então, enfim, vamos estreitar o nosso laço. O nosso relacionamento com o Senhor. E aí nós vamos, sim, de pouco a pouco, compreender a potência do poder do nosso Senhor. Nós vamos, sim, conhecer os segredos do coração do nosso Deus. Nós vamos, sim, receber do Senhor a revelação de coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos. Pode passar, irmão. Quando nos aprofundamos em Deus, passamos a viver um evangelho cristocêntrico, em que Jesus é o centro de tudo. E aí, o versículo bem conhecido, né? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tem gente que acha que é porque por mim, para mim e para mim, né? São todas. Não, mas não é por dele, ele é Jesus, tá? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse entendimento nos leva a escolher a humildade, como o pastor falou no domingo passado. Como Cristo escolheu, ou seja, ao invés de eu querer tudo para mim, Deus, resolve isso para mim, faça isso para mim. Não, Deus, como que eu posso ajudar o outro? Deus, eu me coloco disponível no Senhor para fazer algo, para fazer diferença, para considerar o outro melhor que eu, enfim, é isso aí. Nos leva a querer agradá-lo. Gente, eu acho que isso é o principal, né? Quando nós nos aprofundamos em Deus, o Senhor, o evangelho cristocêntrico, nos faz querer agradar ao Senhor, e não que Ele nos agrade. Nós vivemos a nossa vida cristã aqui na terra como se Jesus vivesse, existisse, tivesse vindo aqui ao céu, e como se Deus existisse, aqui à terra, é como se Deus existisse apenas para nos agradar, para fazer a nossa vontade. Não é. Nós é que devemos querer agradá-lo. Nos leva a querer sermos mais parecidos com Jesus, e não a fazer o evangelho se adaptar em nós. Ou seja, nós é que temos que avançar, nós é que temos que querer ser igual a Jesus, e não que o evangelho se adapte a nós. Nós temos visto tantas igrejas, né? Igrejas surgindo com o evangelho assim, adaptado, né? Não deu certo aqui, então eu vou criar uma outra igreja que acredite no que eu acredito. E aí vai lá, cria e defende aquelas coisas, né, tão diferentes da palavra de Deus. Não é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente se adapte à palavra dele, que a gente se torne cada vez mais parecido com ele. E aí, pessoal, quanto mais nós conhecemos a santidade, a pureza de Deus, mais nós somos desafiados a sermos mais puros, mais santos, somos confrontados e somos transformados. Então, quanto mais nós oramos, mais nós lemos a Bíblia, mais nós meditamos na Bíblia, mais nós adoramos, mais nós jejuamos, mais nós vamos conhecendo a santidade de Deus, a pureza de Deus, e nós vamos sendo confrontados a sermos também mais santos, mais puros. É impossível, gente, a gente estar perto de Deus e continuar os mesmos. Se você não mudou nada na sua vida até hoje, você está na superficialidade, porque quando nós estamos nos aprofundando em Deus, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. A cada novo encontro com o Senhor, nós ficamos um pouco mais parecidos com Ele. Vocês já viram?
criança que é adotada e que fica tão parecida com o pai adotivo? Já conhece alguém assim? Né? Tem pessoas que adotam uma criança e você nem diz que é adotada porque é muito parecido. Por quê? Porque ela está ali convivendo, está ali no cotidiano, pega, às vezes não é nem a fisionomia, mas o jeitinho da criança se adapta ao pai, se adapta à mãe. E é assim, quando nós nos aprofundamos em Deus, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. E aí eu quero dizer que é muito confortável para a gente ficar na superficialidade. A carne, a nossa carne, o nosso eu, chama, clama para que nós fiquemos na superficialidade. Porque é muito bom. Você não precisa de esforço nenhum. Você não precisa separar tempo. Você não precisa dizer não para algumas coisas. Você pode continuar pecando. Você pode continuar fazendo as coisas que você faz. Você pode continuar tendo todo o tempo do mundo, não é? E está ali, né? Mas, ao contrário, é na profundidade que nós somos... e também na superficialidade você não é confrontado com nada, né? Tudo pode, né? Você pode fazer daquele jeito e tal, mas é justamente na profundidade que nós somos confrontados e, o melhor, somos transformados. Na profundidade em Deus, Ele nos confronta e Ele nos transforma. E aí, gente, chega de mornidão, não é? Chega de nos conformarmos em não sermos transformados em Deus, de sermos crentes nas estatísticas. Gente, é triste, né, quando a gente ouve aí, são tantos % de evangélicos, mas aí quando você vai ver quem se declara evangélico, você fala, meu Deus, não tem nem lógica dessa pessoa ser evangélica. Então, que nós não sejamos essa estatística de estarmos ali, sermos cristãos, sermos evangélicos apenas na estatística, apenas no percentual, mas, ao contrário, que nós sejamos crentes de verdade, sejamos cristãos de verdade, parecidos com Jesus, sejamos esses cristãos parecidos com Jesus. Pode passar o próximo slide. Se nós queremos sair da superficialidade e avançarmos para a profundidade em Deus, há necessidade de sermos intencionais nessa escolha. Sair da expectativa e efetivamente agirmos em direção ao encontro com o Senhor, pois é Ele quem irá nos conduzir ao aprofundamento. Gente, a intencionalidade, nós precisamos querer e fazer, né? Sair dessa expectativa, né? A gente vê muito meme aí no Instagram, expectativa é uma, a realidade é outra, totalmente diferente, né? Então, assim, que a nossa expectativa coincida com a nossa realidade, que nós tenhamos atitudes práticas nessa busca por profundidade no Senhor. Próximo slide fala assim, olha, a partir do capítulo 25 de Êxodo, vemos o Senhor detalhando a Moisés o lugar do encontro com ele, a tenda do encontro. Cada detalhe foi milimetricamente pensado por Deus, que lhes transmitiu a Moisés. Gente, Deus ele deu para Moisés a planta completa da tenda do encontro. Ele diz quantos metros seriam as madeiras que serviriam ali de vigas, quantos metros seriam as cortinas, qual o tamanho seria da mesa, como seriam feitos a arca de guardar as pedras, né, que tinha ali as pedras da lei, como seriam os copos, até isso, cada detalhe foi pensado pelo Senhor. Isso demonstra, sabe o quê? Que Deus é Deus de detalhes. Isso demonstra que, como é o nome do lugar mesmo, que Deus detalhou a Moisés para que fosse construída? A tenda do encontro. Ou seja, é importante para Deus. Ele se importa que nós tenhamos encontros com Ele. Ele se importa que nós tenhamos esses momentos de solitude com Ele. E aí também isso demonstra que há um trabalho, há uma construção. Moisés, ele reuniu ali artesãos, ele reuniu pessoas e fez tintim por tintim, cada detalhe daquilo que Deus planejou. E aí, isso demonstra que, na nossa vida, há também uma necessidade de um trabalho, de uma construção, de coisas que nós precisamos abrir mão, de coisas que nós precisamos fazer, de tempo que nós precisamos encontrar na nossa agenda, não é? Hoje nós temos tanta dificuldade de encontrar tempo, então, às vezes, vai ser necessário você acordar um pouco mais cedo, às vezes vai ser necessário você comprometer um pouquinho do seu horário de almoço, às vezes vai ser necessário você ajeitar a sua agenda, ajeitar a sua vida, construir alguma coisa na sua vida, de forma que tenha espaço nesse seu ambiente, nesse seu lugar, para a presença do Senhor.
Nesse lugar e nesse tempo de solitude é que nós dedicaremos a fazer aquelas coisas que nós falamos. Ler a Bíblia, meditar na Bíblia, adorar, agradecer, orar, interceder, irmãos. Às vezes nós pedimos tantos por nós mesmos, né, mas estarmos atentos à realidade dos outros, interceder pelos outros, pedir ao Senhor que abençoe a vida daquelas pessoas, que salve aquelas pessoas que estão precisando de salvação. Enfim, é nesse local do encontro que nós devemos estar com Deus. E nesse lugar, Ele irá se revelar a nós. Revelar aquelas coisas grandes e ocultas que nós ainda não conhecemos. Revelar a magnitude do seu poder. Ele irá tratar conosco. Ele vai mostrar para a gente, nesse lugar do encontro, que Ele mostra para a gente: filho, você está falhando nisso. Você está muito egoísta. Você está muito invejoso. Você está muito mentiroso. Você está muito... Enfim, e Deus vai falando. Ele vai revelando no nosso secreto com Ele. Ele vai revelando no nosso coração. Você está muito preocupado com as coisas aqui dessa terra, você tem gastado pouco tempo com a sua família, você está gastando muito tempo com o celular. Enfim, Deus, Ele vai trabalhando. É nesse lugar que Ele vai tratando e vai nos levando ao amadurecimento. O próximo slide. Vou correr aqui, gente. Deu a hora. Lá no Êxodo, Deus estabeleceu uma oferta. Cada pessoa, para a construção da tenda, ela daria ouro, prata, bronze, tecidos finos, óleos aromáticos, etc. E capacitou artesãos a fazerem sua obra tão minuciosamente estabelecida. Enfim, Deus, Ele exige o nosso melhor, né? A tenda não foi feita com qualquer coisa, foi feita com as principais coisas, né? Com os bens mais preciosos que os israelitas possuíam. E olha que eles já não tinham muita coisa ali, que já estavam saindo do Egito, né? Tinham sido escravos, tinham pego algumas coisas lá dos egípcios, mas, enfim, foram essas coisas, melhores coisas. Então, nessa noite, Deus fala para a gente também: há uma oferta de nossa parte, um abrir mão de nossa parte, de bens preciosos para nós, para que nós possamos entrar nesse lugar de encontro com o Senhor, nesse lugar de aprofundamento no Senhor. E aí, essas ofertas, você é quem sabe quais são as ofertas que Deus está te cobrando nessa noite. Quais são os bens preciosos que Deus está te cobrando nessa noite. Será que é um soninho, né? Quer que você durma um pouquinho menos, para você se acordar e estar logo cedo com Ele? Será que é se afastar um pouquinho do excesso de celular, né? Das redes sociais, de estar o tempo todo ali com o celular na mão? Às vezes, se a gente for... tem gente que faz aquele teste, né, de verificar quanto tempo você fica ali no Instagram, e você toma aquele susto e fica ali horas, né? Então, talvez, você diminuindo um pouquinho disso aí, vai sobrar tempo para você estar com o Senhor. Talvez os bens preciosos que Deus está te cobrando é um pouquinho menos na Netflix. Gente, sério, é um trem que, sinceramente, não sei se é de Deus, não. Você começa a assistir, você quer ver o resto, né? É como se fosse a novela de antigamente, só que com a possibilidade de você continuar assistindo. Jesus na causa. Então, a gente tem que estabelecer limites, tem que ter disciplina. Então, é isso. Esses são os bens preciosos, e talvez Deus está falando no seu coração quais outros bens preciosos, né, que você pode deixar. Às vezes, você é excessiva, mulher, por cuidar da casa, por limpar demais, né, por ficar ali tão em cima daquilo ali. Talvez, né, você pode relaxar um pouco mais, e você pode separar, e deve separar o seu tempo com Deus. Enfim, seja intencional e oferte ao Senhor seu tempo de encontro, de solitude com Ele, o seu tempo de aprofundamento. Essa é a oferta que Deus deseja. Afinal de contas, a vida na presença, há crescimento na presença. Eu vou parar aqui, irmão, tá? Pode terminar aí os slides. Teria um pouquinho mais, mas já deu a hora. Eu acho que já foi falado o que tinha que ser falado. Deus nos chama nessa noite para que nós saiamos da superficialidade e nós entremos. Vamos caminhando em direção a esse rio profundo do Senhor. E vamos nos aprofundando. E é de pouco a pouco, irmãos. Deus, Ele não joga uma bomba assim na nossa cabeça, né? Ele vai de pouco a pouco. Ele vai se revelando. A cada dia na presença, Ele mostra algo que precisa ser mudado em mim. A cada dia na presença, Ele mostra algo que eu posso melhorar e que eu posso avançar. A cada dia na presença, Ele mostra
Como que eu posso ser útil para alguém a cada dia na presença? Ele vai nos mostrando, Ele vai nos moldando, Ele vai se revelando a nós. E tem uma última coisa que eu queria falar. É que nesse processo de profundidade, Ele vai se revelando, vai revelando os seus segredos, vai revelando as suas coisas grandes e profundas. Ele vai nos capacitando para a sua obra. Ele vai derrama sobre nós os seus dons para a edificação do seu corpo. E eu quero te dizer que tudo isso, a profundidade em Deus, não é apenas para nós mesmos. Lembra que o Evangelho não é egocêntrico, o Evangelho é cristocêntrico. Então nós crescemos em Deus, nós fomos aprofundados em Deus. Ele vai nos revelando algo mais, mas porque Ele quer que nós façamos parte da obra dEle aqui na terra. Porque Ele está nos chamando, Ele quer um corpo bem formado, bem fortalecido, um exército bem armado para trabalhar nessa obra aqui na terra. Se você quer fazer parte dessa obra, se você quer fazer diferença na vida das pessoas, se você quer fazer diferença na sua família inteira, que talvez não conhece o Senhor, se você quer fazer diferença nos seus amigos que não conhecem o Senhor, se você quer ser um soldado de Jesus para a evangelização da nação, se você quer ser um soldado de Jesus para salvação desse povo brasileiro, eu quero te dizer que Jesus, o Senhor, Ele não quer revelar os seus segredos para a gente, simplesmente por revelar. Jesus, Ele não precisa de confidentes, Ele não precisa de psicólogo, Ele não precisa desabafar com a gente, falar, vou contar o meu segredo, e aí revela. Não, Ele quer mostrar os segredos que Ele tem para a gente, para nos capacitar, para nos encher de conhecimento da grandiosidade dEle, para que nós possamos transbordar na vida de tantas outras pessoas. Nós não podemos nunca, irmãos, pensar que tudo isso tem a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. Primeiro tem a ver com Deus, segundo tem a ver com o outro. Então Deus quer nos capacitar, nos encher, para que nós transbordemos e abençoemos tantas pessoas que estão à nossa volta. Deus quer nos transformar para que nós possamos abençoar outros e que esses outros também sejam transformados pelo poder do Senhor. Deus tem uma obra muito grande a fazer na minha vida, na sua vida, e Ele nos chama nessa noite a escolher a profundidade, a pagar o preço, né? Dar as nossas ofertas, aceitar esses desafios, o preço da profundidade, a tomarmos atitudes práticas para estreitar o nosso relacionamento com Deus e assim fazermos parte desse grande plano de salvação do Senhor, fazermos parte de transformação do mundo que nós vivemos, que nós sejamos profundos em Deus, para que sejamos agentes de transformação desse mundo. Amém? Essa seja a nossa posição, profundos em Deus, para transformar o mundo ao nosso redor. Amém? Que Deus confirme essa palavra no seu coração, do mesmo jeito que Ele confirmou no meu, por mais que hoje de manhã eu tenha ficado receosa com ela, mas que o Senhor confirme no seu coração essa palavra, esse desejo de se aprofundar no Senhor. Ele está te chamando para mais fundo, Ele está te chamando para novos conhecimentos, Ele está te chamando para te revelar coisas que talvez numa leitura simples e rápida daquele versículo você não vai conhecer, mas numa meditação mais profunda, numa busca mais profunda, você vai conhecer tão mais do Senhor, coisas tão lindas que Deus tem para revelar para nós. Ah, Deus, nesse momento, Pai, nós nos colocamos diante de Ti e Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão bondoso, Pai. O Senhor, lá no Éden, ó Pai, Adão e Eva pecaram, se distanciaram de Ti, e o Senhor rapidamente formulou um plano para resgatar a humanidade. O Senhor enviou Jesus, então, muitos anos depois, para que morresse em nosso lugar, para que nós tivéssemos salvação no Senhor. E nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor fez isso, e o Senhor nos atraiu também para a Sua presença. Cada um de nós que aqui estamos, ó Pai, recebemos essa graça do Senhor de sermos salvos por Ti.
Mas o Senhor nos chama para mais do que isso. O Senhor nos chama, Senhor Deus, para sermos trabalhadores da sua obra. O Senhor nos chama para sermos profundos em Ti. O Senhor nos chama para revelar em nós coisas que nós hoje não entendemos, não conhecemos, mas que o Senhor quer nos mostrar, ó Pai. O Senhor quer nos mostrar com relação a nós mesmos. O Senhor quer nos mostrar com relação a nossa família. O Senhor quer nos mostrar com relação à obra do Senhor aqui na terra. Então, Deus, nós queremos dizer que nós estamos dispostos, Pai. Nós queremos pagar esse preço, Senhor. Nós queremos dar nossas ofertas, Senhor. O nosso tempo ao Senhor. O nosso desejo de crescer mais no Senhor, de conhecer mais do Senhor. O nosso desejo de estarmos mais profundos em Ti, ó Pai. Nós queremos nessa noite, Senhor Deus, dizer para o Senhor que nós escolhemos, Pai, a profundidade. Não queremos ter o Senhor como um mero colega, como alguém que nós conhecemos tão rasamente. Ao contrário, Pai, nós queremos conhecer mais e mais, Te conhecer e prosseguir, Pai, em Te conhecer. Esse, Senhor Deus, é o objetivo das nossas vidas, para que nós possamos, Senhor Deus, ser úteis e relevantes e agentes transformadores, Pai, do mundo em que nós vivemos, Senhor Deus, através e por causa da transformação que o Senhor já fez e ainda fará, tantas coisas que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Eis-nos aqui, Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui foram abençoados pela Georgia? Você pode estender a mão aqui sobre a vida dela. Vamos orar por ela. Senhor, nós queremos Te agradecer. Que palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado, porque isso é um lembrete constante na nossa vida. Nós queremos ser profundos em Ti, Senhor. Nos tira da superficialidade, Senhor. Superficialidade é um lugar, Deus, sombrio, um lugar escuro, um lugar que não nos pertence. E obrigado pela vida da Jorge, que nos trouxe esse lembrete tão precioso, Pai. Porque existem águas mais profundas para nós. Como igreja, nós aceitamos essa palavra. Nós queremos acolhê-la dentro, no profundo do nosso coração. Te pedir que o Senhor possa nos lembrar todos os dias da nossa vida que Jesus foi extremamente profundo com o Senhor e muito profundo com as pessoas também. Obrigado, nós abençoamos a vida da Georgia, que o Senhor possa continuar revelando os Teus segredos, o Teu coração, a Tua filha, para que ela sirva a Tua casa, sirva a Tua noiva, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Gente, obrigado, Deus abençoe vocês. Ótimo meio de semana para todos. Você pode dar um ótimo meio de semana para a pessoa que está do seu lado aí. Ótimo meio de semana para você. Que você possa ser abençoado hoje em nome de Jesus e nessa semana. Deus abençoe. Até mais.